Vamos abrir a nossa Bíblia, Atos capítulo 5, verso 12. Eu vou estar lendo verso 12, 13, 14, 15 e 16. Amém? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentado de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? E aqui nós temos a igreja primitiva. E hoje nós, como a igreja da atualidade, a igreja moderna, temos que se espelhar na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, mas ela tinha uma prosperidade que nós vamos ver através desses 5 versos. E essa prosperidade, eu não vou falar de dinheiro, porque prosperidade bíblica não está relacionado só a finanças, está relacionado a várias coisas, a obediência, a bem-estar, a muitas outras coisas que não está ligado somente ao dinheiro. Amém? E essa igreja, ela era interessante porque ela prosperava muito, 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 muito. Quando se iniciou a igreja aqui na terra, que Jesus deu a chave da igreja para Pedro, e depois que Jesus se ascendeu ao céu, Jesus disse para que eles ficassem ali orando durante alguns dias, que ia descer sobre eles o Espírito de Deus, e ali haveria uma grande transformação naquele povo. Estavam reunidos 120 pessoas, e a partir destas 120 pessoas, juntamente com os apóstolos, se inicia a igreja. E essa igreja, em 2 pregações de Pedro, de 120 pessoas, eles crescem para mais de 8.000 pessoas. Então houve um crescimento muito rápido na igreja primitiva. E muitas coisas interessantes que a igreja primitiva tinha, outras coisas que nós temos hoje que eles não tinham, só que esta igreja, a igreja primitiva, a igreja que nós temos que se espelhar, tinha tantas coisas, e algumas delas nós vamos falar hoje. Amém? Nós vamos expor o texto. Esses 5 textos, nós vamos explanar eles e vamos saber o que eles tinham, que nós devemos ter, e coisas que está faltando em nossas vidas, que nós devemos buscar em Deus, para que isso venha estar forte em nossas vidas. Amém? O primeiro passo é o quê? Vamos ler juntos. O verso 12. Pode ler. 1, 2, 3 e... E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Esse texto aqui está dividido em 2 partes. Parte A e parte B. A parte A do texto diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra para nós que coisas, que milagres, que fatos extraordinários aconteciam na igreja primitiva. Se você ler um pouquinho do texto antes, quando o apóstolo Pedro faz a sua 2ª pregação, eles estão chegando no templo e tem um coxo ali, que há 40 anos está coxo. E eles oram e Deus
livra ele, cura ele. E ali acontece algo sobrenatural, uma maravilha, um prodígio, um sinal de Deus, através da mão do apóstolo. A igreja primitiva ela era marcada por sinais e por maravilhas. E a igreja nossa da atualidade, infelizmente, não tem sido marcado por sinais e por maravilhas. Porque está faltando algo em nossa vida. Está faltando a nossa dedicação na busca do Espírito de Deus. A igreja da atualidade tem se preocupado, e nós também temos se preocupado, isso é uma questão boa, da questão da tecnologia, da passagem do culto ao vivo para a pessoa que não pode estar aqui e tem a oportunidade de acompanhar o culto. Mas toda essa tecnologia não pode nos atrapalhar do modo tradicional, que é o joelho no chão, jejum, consagração a Deus. Então essa igreja primitiva, ela não era uma igreja tecnológica, mas ela tinha a marca do Senhor na vida dela. Ela não se esqueceu do poder de Deus, ela não se esqueceu da oração, ela não se esqueceu da unção de Deus. A igreja primitiva, ela tinha uma unção sobrenatural sobre ela. Depois nós vamos ver algum milagre que era feito através dos apóstolos, mas isso que nós devemos ter em nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela deve ser marcado pela presença de Deus. A igreja, ela não era reconhecida por doutores, a igreja não era reconhecida por riquezas, porque quando Pedro e João chegam diante do templo para orar por aquele homem, ele pede uma esmola, e Pedro fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda, e pegou na sua mão, e o coxo ali foi curado. Essa igreja primitiva, ela não era marcada por finanças, ela era marcada pelos prodígios, pelos sinais de Deus, que é o primeiro tema dessa mensagem. Prodígios, sinais e maravilhas. Maravilhas. Esta igreja também, ela tinha algo fantástico. O segundo ponto aqui no texto é: e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O alpendre de Salomão era uma cobertura que tinha no pátio do templo que Salomão construiu, uma marquise, uma cobertura, e estavam ali, e eles se reuniam diariamente ali no alpendre de Salomão no templo. Para quê? Para orar, para ler a palavra, para estudar, para se confraternizar, para estar em conjunto, em união, em unidade. Isso traz para nós uma revelação, que eles tinham tudo em comum, eles tinham uma concordância, eles concordavam no trabalho dos apóstolos, eles concordavam com a liderança, eles concordavam entre eles. Isso não significa que eles não tinham discussões, que eles não tinham reclamações, mas eu quero que você entenda, se você veio a esse ministério, se você se membrou nesta casa de oração, você tem que abraçar a causa desta casa de oração, abraçar ela, porque se você não está ainda abraçando a causa desta casa de oração, significa que você não é membro desta casa de oração, você é só um simpatizante desta fé. Eles abraçavam, eles estavam unânimes, eles estavam concordando. Pode ser que muitas coisas nós não concordamos em comum, até por causa das nossas personalidades. Mas isso não significa que eu não vou se abraçar com você, eu não vou orar por você, eu não vou estar junto com você. Essa igreja, ela tinha essa qualidade. Eles viviam unidos. Quando lançavam um propósito, a igreja abraçava esse propósito. Eles não ficavam reclamando pelos cantos, não saíam reclamando, não saíam murmurando. Eles tinham um objetivo: ganhar almas para o reino de Deus. Então o que eles faziam? Eles
abraçavam a causa do Evangelho. Eles ouviam os apóstolos. Eles eram unidos, meus irmãos, unidos, não tinha desunião, tinha a união, tinha a perseverança. E ali Deus fazia muitas coisas. E nós devemos ter esse exemplo em nossa vida. Quando lança um propósito na igreja, você faz parte dessa igreja. Se esse propósito que foi lançado está fora do reino de Deus, você tem todo o direito, como servo de Deus, de chegar diante do pastor dessa igreja e falar: o senhor está errado e essa igreja está errado. Não é assim que tem que caminhar, porque a palavra de Deus nos diz isso e aquilo. Agora, se nós estamos no caminho correto, se o propósito que é lançado está baseado na palavra de Deus, eu, como membro desta casa, eu vou estar unido com o pastor, eu vou estar unido com a liderança, eu vou estar unido nos cultos nos lares, eu vou estar unido nas orações. Eles tinham união, meus irmãos. Falta isso para nós, eu e você, despertarmos para essa união, a união do corpo de Cristo. Nós não somos perfeitos, todos nós temos inúmeros defeitos, falhamos muitas vezes, mas nós não podemos deixar que esses defeitos, que estas imperfeições nos impeçam do nosso alvo, nos impeçam das metas e dos nossos objetivos no reino de Deus. Mais uma vez eu repito, se você viu alguma coisa aqui que está fora do contexto bíblico, você tem a total liberdade, não é do pastor não, é do Espírito de Deus para poder falar: está errado. Mas se não está errado, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você abrace essa causa, se junte, se junte a nós, e vamos para frente, marchar, que atrás vem gente. Amém? Versículo de número 13. Vamos ler. Aqui nós temos um tópico interessante. Esse povo, essa igreja, ela era admirada. O povo tinha ela como admiração. Vamos ler o verso 13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande... Mais uma vez, quanto aos outros... Quanto aos outros, está falando de quem? De pessoas que não faziam parte daquela obra, daquela igreja, de judeus e gregos, que estavam fora daquele contexto igreja, daquele contexto união. Quanto aos outros, esses outros que não estavam juntos diariamente no templo orando, que não estavam juntos diariamente buscando a Deus, que não estavam juntos diariamente, não concordavam com os apóstolos, eram pessoas que não concordavam com os apóstolos. Ninguém ousava ajuntar-se com eles, eles não queriam se ajuntar com os apóstolos, mas o povo tinha-os em grande estima. Isso significa que eles eram admirados, homens temerosos diante de Deus. E eu mencionei isso na terça-feira. Hoje você entra na internet, estão ridicularizando os pastores, estão ridicularizando os apóstolos, estão ridicularizando os bispos, estão ridicularizando o homem de Deus, a mulher de Deus. Por que isso? Porque eles dão a brecha para ser ridicularizados. Eles não são mais respeitados, porque eles viraram amantes do dinheiro, amantes de si mesmo, amantes desse mundo. Eles se tornaram inimigos de Jesus. Aquele, pois, que é amigo do mundo se torna inimigo de Cristo. Eles se tornaram inimigo de Cristo, e homens conhecedores da verdade, da palavra de Deus, que hoje são motivo de chacota,
O povo que está aí fora tem eles como motivo de chacota. Sabe por quê? Porque a televisão mostra eles pegando dinheiro, porque a televisão mostra eles em escândalos. São falsos profetas, falsos mestres, que estão sendo ridicularizados pelo povo. E o povo que está aí fora não tem mais respeito por eles, não tem mais admiração por eles. Só que em nome do Senhor Jesus, Deus não deixou que todos se prostrassem. Ainda existem os homens e mulheres de Deus na terra, amém? Aleluia! Que não vamos se prostrar a nenhum prato do diabo, que não vamos se contaminar, que não vamos se corromper. Porque se a gente se corromper, nós vamos ser motivo de chacota aí fora. Tá vendo aqueles lá, ó? Fala que é crente, anda de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, só dentro na igreja, porque fora da igreja é pior que o Satanás. Então essa igreja primitiva, ela tinha a admiração do povo, daqueles que não concordavam com eles, mas respeitavam eles. Sabe por quê? Porque eles verdadeiramente eram de Deus. Porque eles verdadeiramente pregavam e viviam a verdade da palavra de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não podemos deixar de ser igreja para viver uma comunidade religiosa. É a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue de Cristo, homem e mulher de Deus que caminha em santidade, seriedade, dignidade, que largou uma vida deturpada, amaldiçoada no pecado para ter uma transformação. E nós não podemos permitir que nós mesmos venhamos a cair nesses laços. Em nome de Jesus, vamos dobrar o nosso joelho na ceia do Senhor hoje, pedir perdão dos nossos pecados e viver uma vida em santidade, para que os de fora vejam. Não, pode ser que a B está cheio de falso profeta, mas eu conheço quem está ali dentro. Eu sei que ali dentro tem homem e mulher de Deus. Eu sei que ali dentro tem gente séria. E algo sobrenatural acontece naquela igreja. Eu entrei lá e eu senti uma vontade, uma alegria, uma vontade de chorar, de pular, de cantar. É a marca do Espírito de Deus na sua igreja. Aleluia. Começa de nós. A liderança, os obreiros, os membros, todos nenhum objetivo: ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas para o reino de Deus. Eu sou um exemplo com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. O meu testemunho tem que ser um exemplo para ganhar almas para o reino de Deus. O meu testemunho tem que ser uma bênção para que eu seja respeitado aí fora. E eu vou lhe dizer uma coisa: estes homens aí, que são homens falsos, que sobem no altar, pregam um monte de mentiras, vivem só em escândalo, deturpando a palavra de Deus. Quem conhece ele no reino espiritual é o diabo. O diabo conhece eles, sabe que eles são prostitutos, avarentos, miseráveis, falsos profetas. Você precisa ser conhecido no reino espiritual como ungido do Senhor, servo de Deus, cheio do Espírito de Deus, que não fica se corrompendo, que peca, mas que não admite a iniquidade, que não admite a transgressão, que luta para viver uma vida de santidade. Quando nós atingirmos isso, as pessoas vão olhar, vão entrar aqui, vão ver você na rua, vão falar assim: está cheio de falso profeta, mas aqui mora um homem e uma mulher de Deus, aqui mora uma família de Deus. Eu vejo algo de sobrenatural na vida dessa família, eu vejo Deus agindo na vida dessa família. Eles eram respeitados, eles eram admirados, porque eles eram verdadeiros. Então você tem que ser verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro. Essa igreja, nós irmãos, como igreja, devemos ser admirados aí fora. Não é o show gospel que eu estou dizendo, mas é a admiração do povo, falar: realmente, ali é a marca da promessa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um tópico, vamos lá para o 14.
Lê aí o verso 14. 1, 2, 3 e... E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Eles não cresciam em riqueza. Eles cresciam de duas formas. Porque quando nós temos as primeiras etapas, que são sinais e prodígios, os milagres de Deus, a união do corpo de Cristo e a admiração do povo, a igreja tende ao quê? Crescer. Tanto homens quanto as mulheres. Em dois efeitos: qualitativo e quantitativo. Qualitativo no sentido de qualidade. Nós podemos muito bem ser pessoas, como o evangelista disse aqui, conhecimento e graça, sermos pessoas com conhecimento, com base bíblica, com aprofundamento na palavra de Deus, pessoas estudiosas, dedicadas ao ensinamento da palavra, com chamado de ensinar a palavra, e sermos pessoas cheios da graça de Deus. Quantidade. A igreja primitiva, ela crescia no quesito qualidade e no quesito quantidade. Porque estes homens que estavam à frente da igreja primitiva eram homens de alto conhecimento bíblico. E para quem não sabe, o Novo Testamento todo, ele foi escrito no grego koiné, que era o grego da época, que era o mais falado naquela região. E eles sabiam todo o Antigo Testamento, porque o judeu dos 7 anos de idade, ele já começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele tem que estudar o Pentateuco de cor e salteado, ele tem que saber, ele tem que recitar, ele tem que estudar. Então o judeu era um povo estudioso, e esses homens, como os judeus, eles tinham um grande conhecimento da Bíblia, e eles ensinavam o povo tinha prazer de aprender. Você tem que ter prazer de aprender a palavra, para não ser enganado, para não passar vergonha, alguém te perguntar alguma coisa, eu vou ver lá com, sei lá, vou ver com alguém lá e eu te falo depois. Amém, tem coisa que nós não sabemos, tem coisa que você pode perguntar para mim, eu não vou saber, eu vou buscar e eu vou, de alguma forma, a gente vai ter uma resposta. Mas em nome de Jesus, tenha prazer de aprender a palavra de Deus. Nós não vamos crescer só por quantidade, inchar. A igreja não pode inchar, a igreja tem que ter pessoas com raízes. Pessoas que conhecem a Bíblia ficam arraizadas, a raiz fica funda. Sua raiz não pode dar qualquer ventinho e você cair, meu irmão. Tem que ter raiz funda, e para ter raiz funda, tem que se aprofundar na palavra, e tem que se aprofundar na graça de Deus também. Amém? Nós, como igreja, podemos ser tão conhecidos como homens e mulheres que têm um profundo conhecimento da palavra, como uma igreja que tem sinais, prodígios e maravilhas, que tem batismo do Espírito Santo, dons espirituais e coisas extraordinárias. Amém? Esta igreja tinha. Vamos para mais um tópico, verso de número 15. Lê aí o verso 15. De sorte que transportavam o enfermo para as ruas e os punham de leitos e camilhas, para que ao menos na sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse algum deles. Olha isso. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Uma das marcas dessa igreja era uma fé reprodutora. Eles tinham uma fé sobrenatural. Quando nós nascemos com a fé natural. Uma fé que todo ser humano nasce, é a fé natural. É um sentimento natural que todo ser humano tem, de acreditar em algo, ou de ter fé em algo. Mas quando nós passamos a conhecer o Cristo ressurreto,
aquele que venceu a morte, aquele que te livrou de todos os seus pecados, aquele que te livrou da condenação, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de vir sobre as nuvens para nos buscar. Quando nós temos conhecimento da pessoa de Jesus, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. As pessoas traziam os enfermos para as ruas. Para quê? Para o homem de Deus andar no meio das pessoas. E aonde a sombra dele passasse, as pessoas eram curadas. 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 Eu ainda não andei no meio de ninguém para ser curado. Você já andou? Deus não mudou. Deus, ele não sofreu uma transmutação, uma metamorfose. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Todos os milagres na Bíblia Sagrada estão disponíveis para a igreja moderna, a igreja da atualidade. Basta nós buscarmos isso em Deus. Basta nós nos separarmos para Deus para que isso venha acontecer na igreja de hoje. Nós não podemos e você não pode aceitar você chegar aqui frio e sair congelado. Você não pode aceitar isso na sua vida. Você tem que vir para um culto desse e a hora que você for embora, você sair marcado pela presença de Deus. Falar assim, meu Deus, que gostoso que foi. Que culto maravilhoso. Eu vim aqui cultuar ao Deus dos exércitos de Israel. Eu vim aqui cultuar aquele que criou os céus e a terra, os anjos, os homens e os animais. Eu vim aqui cultuar aquele que me deu a vida eterna. Eu não vim aqui cultuar o meu amigo que me emprestou alguma coisa. Eu vim aqui a exaltar o nome do Todo-Poderoso, aonde toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Eu vim cultuar aquele que tem o poder para vencer a morte. Então nós não podemos entrar aqui de um jeito e sair igual, meus irmãos. Quando isso acontece conosco, nós temos que se revoltar contra nós mesmos. Tem que falar, Deus, não é possível que eu saia daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero viver os milagres do Senhor. Eu quero aqui que os homens que estejam ministrando sejam homens cheios de Deus. Você tem o poder para orar, o poder está dentro de você. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos o vaso de barro, e dentro do vaso de barro existe um grande tesouro, um grande diamante chamado Espírito Santo de Deus. E não é só o pastor, só o obreiro, é cada um de vocês, de nós. Temos uma autoridade dada pelo próprio Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nenhum demônio do inferno, desde o menor ao maior, tem autoridade sobre você. Basta uma palavra que sai da sua boca no nome de Jesus, e o demônio tem que obedecer. Olha o poder que está sobre você. Que os discípulos, quando receberam a comissão, quando eles voltaram, eles falaram, Senhor, os demônios nos submetem. Eles ficaram ali atordoados, eles ficaram espantados com tal poder. Tem o nome de Jesus. O nome de Jesus faz a diferença na vida da igreja. Só que é o seguinte, Jesus não está aqui. Jesus não está aqui na igreja. Quem está na igreja é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Jesus está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E quem está aqui na igreja, no corpo de Cristo, que somos nós, é o Espírito Santo do Senhor. Que Jesus disse, eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, que vai estar ao seu lado, te consolando, te ungindo, te abençoando, te transformando, fazendo através da sua vida sinais, prodígios, maravilhas. Você sendo uma bênção, você sendo um canal de bênção, um ungido de Deus. Não um qualquer, não uma qualquer.
todos nós, como eu disse na escola bíblica hoje, somos especiais para Deus. E o diabo pode ouvir isso. Todos que estão aqui, Satanás, são especial para Deus em nome de Jesus. Portanto, tira da sua mente aí todo pensamento que você não pode, não consegue, não sei. Eu não quero nem saber, meu irmão. Quando você for cheio do Espírito de Deus, sabedoria Ele vai te dar, graça Ele vai te dar, capacitação Ele vai te dar, unção Ele vai te dar. Essa igreja tinha unção, meus irmãos. Unção nós não conseguimos adquirir com a leitura da palavra. Não tem como adquirir unção com a leitura da palavra. Senão estava cheio de padre ungido, cheio de homem ungido. Ateu lê muito a Bíblia para poder confrontar aqueles que acreditam na Bíblia. A unção não veio pela leitura da palavra. E a igreja primitiva era marcada pela unção. Olha o que eles tinham. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Ele tinha uma unção, uma capacitação sobrenatural. Existia algo na vida dele sobrenatural que homem nenhum na terra pode dar para você. Ninguém, nem o mais santarrão pode lhe dar isso. Unção de Deus. O que é a unção de Deus? É uma capacitação sobrenatural. O que é sobrenatural? Algo que não pode ser natural, que não é visível aos olhos dos homens. Então é algo sobrenatural, está acima do natural. E quem pode fazer isso conosco é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso tem, e Ele quer essa vontade para nós, de sermos uma igreja que prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, mas que seja uma igreja cheia da presença do Deus vivo. Porque quando nós não temos essa presença, nós passamos simplesmente a ser um movimento religioso, que não tem atividade nenhuma no reino espiritual. É isso mesmo que você ouviu. Quando nós passamos a ser um movimento religioso, ou seja, eu religiosamente venho à igreja todos os cultos, eu rigorosamente estou aqui todas as terças, mas eu não tenho uma atividade no reino espiritual, que é onde eu me comunico com o meu Senhor, o meu Criador, eu passo a ser apenas uma comunidade religiosa. Não passamos de um bando de religiosos, quando nós não estamos vivendo isso que Deus proporciona para a sua igreja. Mas quando nós se revoltamos com essa situação, e eu vejo que eu preciso melhorar, que você precisa melhorar, que nós precisamos estar juntos, clamando para que o Senhor opere grandes sinais e maravilhas nesta casa de oração, na sua casa, no seu trabalho, porque quando isso acontece, há um transbordar, ou seja, quando este copo aqui, que ele já está cheio, ele transborda, ele vai para os lados. Quando você se torna uma pessoa cheia de Deus, e Deus então transborda na sua vida, esse transbordar do Espírito vai alcançando outras pessoas. É isso que nós precisamos entender. O transbordar do Espírito Santo em nossa vida alcança outras pessoas. Você não vai precisar ficar falando, repetindo 10 vezes a mesma coisa. Não peques mais. Não peques mais. Vá e não peques mais. O próprio poder de Deus na sua vida que vai convencer essa pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Isso é poder de Deus, não é a nossa oratória, não é o nosso certificado, não é o nosso diploma, é o próprio Deus que convence. Mas se eu não tenho uma atividade no reino espiritual, se eu não sou conhecido no reino espiritual, eu então sou apenas um mero religioso.
E isso não tem efeito nenhum na minha vida. Eu sou apenas um espectador da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Mas eu não me tornei ainda um agente ativo do reino de Deus. Quando eu adentro no reino espiritual, através do quê? De jejuns e orações, eu então me transformo em um agente ativo para o reino de Deus. Não apenas um mero espectador da casa de Deus. Nós devemos ser agentes ativos do reino de Deus. Deus tem isso para nós. Não importa se você hoje está aqui a primeira vez, nunca ouviu falar disso, não sabe o que é Espírito Santo, não sabe o que é alpendre, não sabe o que é unção, não sabe o que é dom, não sabe o que é talento, não tem problema. Eu quero lhe dizer que Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus é Ele mesmo, dentro da sua vida. E ponto final, o resto é resto. Amém? Então nós vemos aí este tópico. Eles tinham uma fé sobrenatural. E isso faz coisas maravilhosas. Quando as pessoas veem um milagre, elas ficam atônitas. Elas falam, não acredito. Eu não acredito que esse irmão foi curado de câncer. Mas o que é isso? Vamos ver os exames. Você já fez exame novo, irmão? Você já foi de novo no médico? Não é possível, aconteceu um erro médico. A pessoa fica desesperada, querendo desabilitar a fé reprodutora. Mas quando há a fé reprodutora, uma fé que vai contagiando o povo de Deus, quando há os sinais, quando há maravilhas, essa fé, ela fica mais e mais reprodutora. Você fica mais animado, porque você começa a ver a mão de Deus agindo de uma forma sobrenatural no reino físico. E então isso faz você um agente motivador e um agente ativo para o reino de Deus. Você fala assim, então, se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu estiver mais junto com os irmãos, se eu estiver mais em comunhão, em confraternização, isso significa que eu vou ver mais isso, tanto na minha vida, na minha casa, na igreja, nos cultos. Isso vai acontecer. Se você prestar atenção, os irmãos que estão ouvindo a palavra, há um ano Deus está falando sobre isso. Há um ano Deus está falando conosco sobre isso. Há um ano, sobre a separação para Ele, que Deus quer agir. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro que não quer ver um paralítico andar. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro que não quer ver alguém cuspir um câncer. Você já viu alguém cuspir um câncer? Cuspir assim, ó, e o câncer sair? Eu já vi. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi cego enxergar. Você já viu um cego de nascença enxergar, irmão? Deus tem tudo isso e muito mais para nós. Isso é a marca da igreja primitiva. Eles eram marcados. O evangelho deles não era apenas em palavra, mas em poder de Deus. Não tenha medo do poder de Deus. Quando você vê uma manifestação do poder de Deus, não tenha medo. Quando você vê um endemoniado cair, você levanta a mão e dá glória a Deus, porque Deus quer libertar aquela vida. Não fique com medo, ore. Quando você vê acontecendo algo sobrenatural, não fique com medo. Ore, glorifica a Deus. Vamos sair do nosso natural. Nós recebemos uma luneta. Todo homem e mulher de Deus que se achega a Cristo recebe uma luneta espiritual para ver lá na frente. Lá para frente, um profeta. Nós somos profetas que proferimos a palavra de Deus. Basta você estar atento a isso, meu irmão. Você tem que ter sede de Deus. Só quem pode mudar a vida de alguém é Deus. E ponto final. Um amigo pode ajudar e é limitado a ajuda do amigo. Agora, para que eu tenha 100% de Deus, para que eu tenha 100% de Deus, eu preciso dar a Ele o meu 100%. Deus quer o seu coração 100%.
Deus não quer 20% do seu coração. Deus quer 100% do seu coração. Porque Deus, nesse ponto, Ele é egoísta. Deus, Ele é egoísta. Ele não vai dividir a glória que Ele vai colocar sobre você com ninguém, nem com você mesmo. A glória será toda dada a Ele. Por isso que Ele quer o seu 100%, o seu coração. O Espírito do Senhor quer o seu coração, irmão. Por favor, entregue o seu coração 100% a Ele, sem medo, sem resquícios, sem barreira. Se lança aos pés dEle, se lança no sobrenatural. Mergulhe na presença do eterno Deus. Amém? Então, depois dessa fé reprodutora que nós temos visto, nós temos aí a marca da atração, que nós já falamos um pouquinho, mas vamos falar mais. Verso 16, vamos ler. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Você acredita que este livro é a palavra de Deus? Você acredita que este livro é a expiração de Deus, saiu de Deus, expirou de Deus e foi inspirado no homem? Se você acredita isso, e a própria Bíblia diz que não pode se mudar uma vírgula, que aquele que mudar uma vírgula sofrerá grande rigor, lá no último livro de Apocalipse está escrito isso. Este livro, que é um livro espiritual, ele é a boca de Deus falando ao homem. Então nós temos aqui a última parte, os quais todos eram curados. Todos eram curados. É lógico que eu abro um parênteses aqui. Quando a pessoa vai falecer, ela tem que falecer de alguma coisa, tá? Mas aqui nos diz algo sobrenatural, que vinham pessoas de várias cidades até Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Não saía um de lá sem deficiente, um de lá ruim. Todos que se achegavam lá, eles eram curados, ou de doenças, ou libertos de espíritos malignos. Isso relata para nós e nos diz que, mais uma vez, através destes sinais, essa igreja ela era atrativa. Isso não significa que só vai haver sinais e maravilhas, mas que esse poder sobrenatural que atuava na igreja, que era o poder do Espírito de Deus, porque isso só aconteceu no capítulo 2, quando eles receberam e foram cheios do Espírito Santo, então eles passaram a ter uma vida no sobrenatural. Isso está disponível para a igreja da atualidade. Então essa marca eles tinham uma atração, eles não eram um atrativo para o povo. Eles iam até lá e eles eram curados. Eles queriam saber por que eu fui curado, por que eu fui liberto. E ali era pregado a palavra de Deus. E ali havia muitas conversões. E algo sobrenatural. Uma igreja que tem a marca de Deus, ela não fica pequena em quantidade de membros, ela tende a crescer em quantidade de membros. E a igreja primitiva, ela crescia. Glória a Deus, nós estamos crescendo, mas nós vamos ajeitando as coisas para que haja um crescimento quantitativo e qualitativo melhorado da parte de Deus em nossas vidas. Isso depende de nós. Amém? E último, havia uma libertação na vida das pessoas. As pessoas que chegavam ali atormentadas com espíritos malignos, elas eram libertas, elas não saíam dali e continuavam oprimidas. Elas saíam dali libertas.
libertas. E hoje nós temos que pedir isso, que Deus nos liberte, irmão, de todo medo, de toda frustração, de todo sentimento e vontade de pecar, de pecar, de pecar, de pecar. Temos que ser livre disso. Em nome de Jesus, o que falta para você ser livre disso? É o Espírito do Senhor Deus. Glória a Deus. Você que nunca ouviu isso, está ouvindo pela primeira vez e não entendeu nada do que eu falei, não tem problema. O que importa é que você está no lugar certo. Se você dá uma chance ao Espírito Santo, Ele vai te explicar tudinho. E você também vai ser uma pessoa cheia de Deus, cheia da presença de Deus. E vai ser um agente de milagres aí nessa vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra, Senhor, fala conosco a respeito da igreja primitiva, Senhor, que não tinha um smartphone, que não tinha uma câmera como nós temos, que não tinha luz de croic, que não tinha ar-condicionado, que mal tinha, Senhor, um sapato, que eles andavam de alparca, Senhor. Oh, Espírito Santo, mas eles tinham algo que nós precisamos ter, todas as reuniões, todos os cultos, todos os aconselhamentos, todo dia do nosso trabalho, todo dia no nosso almoço, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, aonde nós estivermos, uma presença atuante e marcante do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, restitui em nós, Senhor, a unção dos apóstolos, a unção dos profetas, Senhor. Restitui na nossa vida, Senhor, a glória do Senhor. Que a nuvem da Tua glória nos acompanhe, assim como acompanhava aquele povo no deserto. Nós não estamos no deserto, mas que a Tua nuvem de glória nos acompanhe, Senhor. Que nós possamos a cada dia de nossas vidas, Senhor, dar o nosso 100% ao Senhor, o nosso coração. E o resto o Senhor fará em nossas vidas. Não deixa, Senhor, que o medo, que as dificuldades venham atrapalhar essa entrega do nosso coração ao Senhor. Nós, como igreja, Senhor, precisamos marchar. E marchar, Senhor, de forma atuante no reino espiritual. Nós sabemos que quando nós tomamos esse passo, Senhor, há, Senhor, barreiras, porque nós temos orado, nós temos pedido, e o Senhor tem nos revelado, o Senhor tem transformado, o Senhor tem, Pai querido, falado conosco, Pai. Nos dá, Senhor, essa condição, meu Pai querido, de não estar com medo de se entregar ao Senhor, de não estar com medo do que o irmão do lado vai pensar, mas se entregar, Senhor, em espírito e em verdade. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, pela primeira vez, possam entregar a vida ao Senhor Jesus, confessando que só Ele é o Senhor e autor da vida, e que só Cristo tem o poder de dar a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você seja um canal de bênção mesmo, que você seja cheio de Deus, para que outras pessoas também possam ser, em nome de Jesus. Glória a Jesus, e Deus seja louvado.